Olá, queridos amigos! Hoje começaremos nosso conhecimento com um documento muito interessante e raro. O autor deste diário era um soldado do Exército Vermelho, sua divisão defendia Leningrado. Não eram apenas os civis que estavam passando fome na cidade cercada, mas também os soldados do Exército Vermelho. Este soldado claramente não era influenciado pela propaganda soviética, ele tinha sua própria opinião sobre qualquer evento. Mas seus pensamentos eram muito perigosos, pois expressar tal opinião na União Soviética poderia, no melhor dos casos, resultar em prisão e, no pior dos casos, em execução. Mas isso não o impede, ele escreve minuciosamente tudo o que lhe acontece em seu diário. A partir de suas anotações, entendemos que ele estava nas condições mais terríveis, tanto física quanto psicologicamente. Esse documento é muito emocionante. Eu constantemente pausava e vivia esses eventos com ele. É impossível não se compadecer com esse homem, o que ele passou é um verdadeiro inferno na Terra. 15 de julho de 1941. Paramos na estação de Bologói. 16 de julho. Chegamos ao comboio Báltico em Leningrado e fui uniformizado como marinheiro. 17 de julho. Levaram embora meu uniforme de marinheiro e me colocaram em um uniforme militar. 19 de julho. Nos organizaram em grupos e nos transferiram para o canal Griboyedo, 176, Escola Adulta número 30, onde fui inscrito em uma unidade de reconhecimento, mas depois fui novamente designado para a tripulação da Frota Báltica. 20 de julho. Eu estava na tripulação. Havia muitas pessoas mobilizadas de diferentes idades lá. 21 de julho. Fui designado para um batalhão de automóveis em um lugar chamado Velho Peterov. 23 de julho. Trabalhei na cozinha. Estava muito cansado, mas a comida era boa. 28 de julho. Nos mudamos do Instituto de Biologia para a casa de férias dos professores em Velho Peterov. 29 de julho. Fui transferido para a primeira companhia e passei um dia sem nenhum trabalho. 30 de julho. Consertei um carro. 31 de julho. Fui ao porto de Oranienbaum para carregar bombas, onde encontrei meus colegas de trabalho e enviei um recado para minha mãe. 1º de agosto. Também estive no cais de carga, onde fiquei muito cansado. 2 de agosto. Cavei trincheiras e depois fui almoçar, onde comecei a notar a ração de pão para o dia e a comida ficou pior. 4 de agosto. Recebi uma carta da minha mãe de Kronstadt e que vergonha foi que meu irmão Vânia veio até o portão por 2 dias, mas não pôde me chamar. Somos mantidos em obediência como escravos diante de nosso opressor. 5 de agosto. Novo endereço da nossa unidade, Frota Báltica. Caixa postal número 27. 6 de agosto. Estive de guarda e depois ouvi uma palestra do professor Pavlovsky de Leningrado, sobre o que a Alemanha está tentando alcançar na guerra com a URSS. Nada de novo foi dito. O palestrante se referiu inteiramente ao patriotismo do povo demonstrado na guerra com Napoleão, e descreveu a vitória como a desintegração do exército multinacional da Alemanha e a discordância do governo na Alemanha, como a prisão de Goering. 10 de agosto. Minha irmã Dúzia veio. E ela me contou sobre a situação dos moradores da cidade de Kronstadt. Foi assim que descobri sobre a triste vida do meu pai em Tallinn. É uma pena para o velho se ele tiver que morrer longe de sua família. 11 de agosto. A ordem de prender camaradas por indisciplina foi lida para nós. 12 de agosto. Os irmãos Vânia e Sasha vieram e me contaram sobre a má situação de nosso pai em Tallinn. 12 de agosto. Endereço dos reassentados, Moscou. Centro. Administração de reassentamento sob o Conselho dos Comissários do Povo da URSS. 20 de agosto. Tive um sonho em que meu dente da frente estava solto. Acho que isso não é um bom presságio. Tenho medo de que meu pai possa morrer em Tallinn. 21 de agosto. Todos esses dias, a aparição de aviões inimigos se tornou mais frequente. A queda das cidades de Nikolaev e Kryvyi Rog foi recebida pelos soldados com indignação. Uma ordem de traição dos generais do exército foi lida. 22 de agosto. Meu irmão Vânia veio, e ele disse que a mãe estava programada para ser evacuada da cidade. Mas por alguma razão foi deixada para trás. 30 de agosto.
Trabalhei em Oranienbaum, no porto. Vi refugiados e conversei com um refugiado que disse que nossas tropas não permitiram que os residentes livres ficassem e que eles estão evacuando todos. Mas não havia lugar para obter pão para as pessoas deportadas, e as lojas não podiam vender pão sem um cartão de pão, então a situação levou à fome. 30 e 31 de agosto. Enquanto trabalhava no porto, ouvi comentários de que nossas tropas haviam deixado Tallinn. Quando os navios partiram para o porto de Kronstad, muitos deles foram afundados pela aviação alemã. Rumores dizem que 17.000 pessoas, entre tropas e refugiados, pereceram nas águas do Golfo da Finlândia. Acredito que meu pai, um homem idoso, também tenha morrido nessa época. Não recebi nenhuma notícia de minha mãe desde 22 de agosto. E não tenho notícias de minha esposa desde o dia 11. Escrevi uma carta em 7 de agosto. Sinto-me realmente triste pela minha família e por tudo em casa. Prevejo destruição, morte e fome. 5 de setembro. Mudamos de Peterhof para Leningrado, na segunda rua Ptekask, uma oficina de reparo automotivo. 10 de setembro. Recebi uma carta de minha esposa, datada de 24 de agosto. 11 de setembro. Trabalhei em Oranienbaum no carregamento de munição. 15 de setembro. Todos esses dias houve disparos de artilharia. Vi nosso avião ser derrubado, caindo no centro da cidade. E esta manhã disseram que o inimigo ocupou a vila de Selna. Os rumores são perturbadores e o humor das pessoas está deprimido. 22 de setembro. Recebi uma carta de meus parentes e esposa. Minha mãe escreve que meu irmão Vânia foi preso em 8 de setembro de 1941 e condenado à prisão em 17 de setembro. Dizem que o pai sobreviveu. Mas Alexei Terentiev morreu afogado. Minha esposa escreve no dia 3 que todo o mundo na cidade está partindo. E ela está tão angustiada que está prestes a enlouquecer, porque é uma pena perder todos os seus bens. 27 de setembro. O comandante da companhia e o suboficial Fedorov foram mortos antes de chegarem à vila de Selna. Eles foram buscar um tanque de combustível. 3 de outubro. Recebi uma carta de minha mãe de Kronstad, na qual ela escreve que eles ainda estão vivos e bem, mas minha mãe chora por nós, seus filhos, e principalmente por Vânia, que foi condenado a 1 ano de prisão. 7 de outubro. Recebi uma carta de minha mãe de Kronstad. Ela escreve que meu irmão Vânia voltou para casa e quer começar a trabalhar, e que os outros parentes estão vivos e bem. 9 de outubro. Fui à policlínica na rua Rimsky-Korsakov, perto do Teatro Mariinsky. Vi crateras de bombas alemãs. Não houve destruição significativa. Segundo o médico, meu estado de saúde não estava bom. Ele me ofereceu tratamento. 13 de outubro. Recebi uma carta de 21 de setembro da minha esposa da Vila Volotya. Ela diz que todos estão sendo evacuados da cidade. As fábricas não estão mais funcionando. Foram transferidas com os trabalhadores para algum outro lugar. E o resto da população é deixado à própria sorte. Sinto muito pela minha esposa e por todos os meus bens, mas não quero escapar e não tenho para onde ir. 14 de outubro. Meus camaradas foram ao teatro. Mas meu instrutor político me mandou de volta para a unidade porque eu estava com barba por fazer. Isso me magoou até as lágrimas, mas não tive tempo para me barbear. Estava ocupado com o trabalho. 19 de outubro. Recebi uma carta de Kronstad, que diz, a vida está arruinada. A morte é melhor do que viver assim. Meu irmão mais novo, de 17 anos, está em treinamento militar. Provavelmente logo o enviarão para a frente. Recebi minhas fotos, mas não tenho para quem enviá-las. 29 de outubro. Enviei uma carta para meus pais em Kronstad e mandei algumas fotos. Mas não recebi resposta. Desde o dia 20, tenho estado ocupado com o trabalho, nem tenho tempo para dormir, e meu comando não me ajuda. Um soldado raso é amaldiçoado, eles não se importam com ele, apesar de sua imagem. 2 de novembro. Está fazendo um leve frio, o tempo está bom. Muito parecido com o ambiente em casa. A fome começou a ser sentida. A comida começou a ficar ruim. Vi civis chorando de fome e bebês morrendo de desnutrição.
Mas eu só me perguntava onde minha esposa estava e se ela ainda estava viva. Todos os dias até 20 de setembro. Houve intensa discussão sobre a redução da ração de pão e comida, que agora é de apenas 300 gramas de pão por dia, e no almoço é apenas água. 18 de novembro. Enviaram 120 homens de nossa unidade para a frente, e agora é minha vez. 20 de novembro. Recebi uma carta do meu irmão Ivan Ivanovich, dizendo que ele está na frente desde 11 de novembro e está perto de Dubrovka. 29 de novembro. Recebi uma carta da minha mãe de Kronstadt, eles ainda estão vivos. Passaram o mês inteiro procurando comida. Apenas pensando em como encontrar comida. Ela não tem medo dos bombardeios alemães, embora eles tenham sido bombardeados todos os dias. 30 de novembro. Um grupo de soldados foi enviado para a frente, muitos já foram feridos, o que significa que alguns morreram, mas eu ainda estou aqui. Pelo menos para ficar aqui durante os meses frios. 1º de dezembro. Recebi uma carta da minha esposa, mas não fiquei feliz com ela. Pois estava datada de 1º de outubro, e além disso, a fome sugou totalmente minhas forças. 5 de dezembro. Houve um reagrupamento, um comboio estava sendo formado, e agora eu trabalhava dia e noite, meu companheiro foi enviado para a frente, e não havia ninguém para me ajudar. 6 de dezembro. Fiquei sem café da manhã, foi comido pelos comandantes. Fome, e todos agem como cães. 13 de dezembro. Trabalhei até cair, minhas pernas estão inchadas de fome, não consigo andar. 23 de dezembro. Fui roubado pelos meus próprios camaradas. Eles roubaram minha navalha, sabão, sal e até uma colher de madeira. Recebi uma carta da minha mãe e meu irmão Vânia, que me contou que em 15 de dezembro ele foi para sua primeira batalha. Todos esses dias, de 9 a 23 de dezembro, trabalhei o dia todo, sem chance de descansar. Eu queria me machucar para poder descansar, mas não o fiz. Resultados do ano. Todo o ano de 1941 passou em uma luta difícil pela vida. Aprendi sobre as condições de vida e existência, sobre meu apartamento, trabalho e comida. Mas a parte mais difícil para mim foi o mês de setembro e dezembro. Em setembro perdi contato com minha esposa e a considero morta, e perdi minha casa e todos os nossos bens. Em dezembro, trabalhei sem descanso na caldeira, sozinho como estoqueiro, encanador e técnico de aquecimento. Todas essas condições me deixaram enojado com a vida, e a fome e o roubo me tiraram completamente da minha rotina normal. Eles roubam tanto que você não pode deixar sua refeição, dá um passo e ela já é roubada. Roubaram tudo de mim, não sobrou nada. 1º de janeiro de 1942. Passei a véspera de Ano Novo na caldeira, trabalhei a noite toda, mas tudo estava calmo. Tive um bom almoço, mas também foi roubado pelo meu camarada. Ele bebeu minha cerveja, comeu 2 beterrabas e levou uma caixa de cigarros. Em sonho, vi que estava com Pavel, meu irmão, em algum rio e depois seguimos uma estrada reta, cercada de ambos os lados por cercas. Pavel apressou o passo e se perdeu. O primeiro dia do novo ano passou em excitação, mas com uma refeição farta. Recebi 300 gramas de pão e 40 gramas de manteiga. 2 de janeiro. Houve muitas preocupações com a água. O abastecimento de água da cidade era intermitente, por isso tínhamos que carregar a água nós mesmos. 3 de janeiro. Não recebi nenhuma carta de casa, fiquei muito triste, e todos esses dias vivo como um louco, só ordens e mais ordens. E não tenho tempo para segui-las. Todas as pessoas ao meu redor estão muito fracas devido à desnutrição. 15 de janeiro. Passei esse dia bem e sem agitação, o passei nutrido. Cozinhei mingau de centeio e fiz uma refeição completa, e pensei que não conseguiria comer o suficiente. Estava tão faminto. 21 de janeiro. Visitei meu irmão doente, ele foi ferido na perna acima do joelho, mas está se sentindo bem. Até o dia 21, experimentei os fenômenos mais difíceis no trabalho e no curso da vida. Minha comida foi roubada de mim 2 vezes e fiquei com fome. Mas vou aguentar tudo isso, apenas para esperar pelos dias mais quentes. De 21 de janeiro a 10 de fevereiro, tive um trabalho duro, entregando água para a cozinha e lavanderia.
para lavagem úmida e lavagem dos soldados. Visitei meu irmão pela última vez antes de deixar Leningrado. 10 de fevereiro. Deixei Leningrado à noite, na rua Aptekaskaya 2, e cheguei à Vila Seastroy na manhã de 13 de fevereiro. Enfrentamos uma tempestade de neve no Lago Ladoga, e senti muito frio. Por causa disso, em 16 de fevereiro, tive uma tumefação e fiquei doente até 27 de fevereiro com inflamação nos rins. Isso é tudo por hoje, o fim da primeira parte. Se você gostou do vídeo, apoie com um like e o canal com uma inscrição. Tchau a todos, até breve.